Qual o verdadeiro sentido do Natal? O amor, a esperança, a fé, a paciência, o desprendimento, a família. O amor é um fundamento do Natal. Mas o verdadeiro sentido do Natal, a grande mensagem que Jesus nos deixou, é a humildade. Porque o amor sem humildade, não raras vezes, é o sentimento de posse. A esperança sem humildade pode se transformar em inércia. Todas as virtudes dependem da humildade para que elas possam amadurecer no espírito. A humildade é o fundamento maior de toda a mensagem de Jesus. Quando nós falamos em humildade, estamos a falar de uma virtude que ela tem a capacidade de unir todas as demais. Vamos comparar a humildade com o colar ou cordão de um colar. O cordão do colar sustenta todas as joias, todas as pedras preciosas, e ele, o cordão, não aparece. Sem o qual o colar se arrebenta e as pedras, as joias, perdem o objetivo que é ostentar sua beleza por meio de um colar. Por essa razão, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que vale muito mais termos poucas virtudes com humildade do que muitas virtudes sem humildade. Hoje à tarde, eu cheguei a dizer que é muito melhor um ateu humilde do que alguém que acredita na existência de Deus orgulhoso. É muito melhor que o indivíduo ore com humildade do que essa oração ser semelhante à oração daquele fariseu que estava cumprindo as leis, agindo com seriedade, mas se julgando superior ao publicano, que não era tal qual o fariseu, não era tão ligado às coisas religiosas. Mas Jesus enaltece o publicano pela humildade, pelo fato de reconhecer a sua condição e não considera aquele indivíduo que fazia a prática do jejum, que pagava o dízimo, que era bom pai de família, mas que não tinha a humildade. Então, a humildade embeleza a vida, embeleza, lustra qualquer virtude. E por essa razão, que o grande sentido do Natal, toda a mensagem de Jesus se fundamenta na humildade. Ele, Senhor, arquiteto da terra, Rei dos reis, Mestre dos mestres, médico de todas as enfermidades, ele que poderia ter escolhido o pai que desejasse, a mãe que desejasse, uma mulher culta, um sacerdote, ele escolheu um homem que era considerado carpinteiro como pai e uma jovem de quase 16 anos como mãe.
José não era, na verdade, um carpinteiro, porque naquele tempo, quem tinha esse nome era aquele que agia como pedreiro, era construtor de casas. José era um pedreiro, mas que naquele tempo tinha o nome de carpinteiro. Então José não trabalhava com madeira, ele trabalhava com cimento, ou melhor, ele trabalhava com a construção, com barro, com areia, com pedras. E não, evidente que ele poderia até trabalhar com madeira, mas o trabalho dele, o carpinteiro daquele tempo, era o pedreiro. Então Jesus escolheu um pedreiro e uma jovem. Escolheu um lar simples, um homem que não conhecia as Escrituras Sagradas, e uma moça que também não conhecia tanto, para serem seus pais. E escolheu para anunciação uma cidade que até então, no Antigo Testamento, não se falava, Nazaré da Galileia. De tal modo que o seu discípulo Natanael, quando teve a notícia de que Jesus teria saído de Nazaré, ele questionou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse a Natanael: vem e veja. E Jesus, de longe, observando Natanael, comentou com Pedro: ali vem um homem em que nele não há falsidade alguma. É um homem sincero. Jesus enalteceu a virtude de sinceridade do seu futuro discípulo, apóstolo Natanael. E quando Natanael se aproximou de Jesus, Jesus disse: eu te conheço, Natanael. Eu vi o que você estava fazendo debaixo da figueira. Porque os judeus tinham o hábito de praticar a oração, ou suas orações, debaixo da figueira. E Natanael, no mesmo momento, percebendo que Jesus conhecia seus pensamentos e seus sentimentos, disse-lhe: Senhor, eu te seguirei por toda a minha vida, com profunda sinceridade e humildade. E Jesus respondeu: apenas porque eu disse, porque eu te vi debaixo da figueira, eu porém te digo que verás muito mais. Verás os anjos subindo e descendo no reino dos céus. Então, Jesus veio de uma cidade, foi educado numa cidade que não era conhecida. Ele nasceu em Belém, mas ele foi concebido em Nazaré da Galileia. A Galileia não tinha qualquer tradição religiosa. Os galileus sofriam represália dos judeus, porque naquele tempo Jerusalém, a Judéia, é que eram na verdade respeitadas e não a Galileia. Dos 12 apóstolos de Jesus, 11 foram galileus e apenas um judeu, que era Judas Iscariotes. E talvez seja por isso que se tem tanto preconceito contra os judeus. Então, Jesus escolheu uma cidade que não era conhecida, um pai, uma mãe que não tinham representatividade na religião judaica, e ainda ele escolheu nascer numa cidade, embora tivesse tradição, porque a cidade era de história, porque dali surgiu Davi, mas Davi era também um camponês, e a família saiu da Galileia e foi até Belém. Mas eles não foram para Belém por causa do recenseamento, porque não havia necessidade de contar mulher e criança. Aliás, a criança não tinha nascido ainda.
José e Maria foram, por meio de uma caravana, a Belém, para cumprir as Escrituras, cumprir as profecias, porque eles eram fiéis seguidores das Escrituras. Até porque a anunciação de Jesus não ocorreu somente com Maria. Ana e Zacarias, o sacerdote de Jerusalém, quando receberam a visita do anjo Gabriel, também foram avisados do nascimento do futuro Messias. Então, Jesus teve um tio respeitado no ambiente sacerdotal, mas não foi o pai de Jesus. Ele foi o pai de João Batista, Zacarias. Então, agora, José e Maria vão até Belém. E lá não encontram nenhum lugar. Maria já sentia as dores do parto. E onde foram encontrar um abrigo por orientação de uma mulher, que era dona de uma hospedaria, mas a hospedaria não tinha mais vagas, por causa do recenseamento romano. Naquele tempo, Roma governava a Judeia. E eles foram para uma gruta, um local onde se guardavam os animais, e não era uma noite de inverno, era uma noite de verão. E por essa razão, nessa época, na Palestina, no Oriente Médio, faz muito frio. Então os historiadores comentam que Jesus não teria nascido na época de inverno, porque à noite os animais não estariam fora, e sim dentro das grutas. E o casal foi para uma daquelas grutas, e não tinha berço, não tinha local para colocar a criança. E Jesus, na sua programação divina, escolheu uma manjedoura, um coxo, um lugar onde se colocava alimento para os animais. Ali ele se colocou como um cordeiro. Eu vou alimentar os homens que vão me comer, que vão me trair, que vão me assassinar, que vão tentar me vampirizar, que vão me perseguir. Eu sou o pão da vida, eu sou o alimento da vida. Então ali o alimento da vida estava na manjedoura. E quem foram os primeiros a visitar o menino Jesus? Os animais. Depois, os condutores dos animais, os pastores. Então Jesus, tão poderoso, arquiteto da terra, arquiteto do sistema solar, arquiteto da Via Láctea, arquiteto de outras galáxias, um espírito de uma dimensão inimaginável, veio aqui para a sua casa. Essa casa é mais dele do que nossa, nós somos apenas visitantes. O dono da casa é Deus, mas o engenheiro da casa é ele. E nós somos aqui visitantes. E ele que construiu a casa não teve, como ele mesmo disse, onde reclinar a cabeça. Não tinha uma casa para morar. Não tinha onde habitar. Vivia sem ter moradia fixa. E nasceu nessas condições altamente constrangedoras. E dali, aí os magos não apareceram ali, naquele momento. Os magos apareceram alguns meses depois, entre 1 ano e 2 anos, porque eles permaneceram em Belém. Os magos vieram depois. Os grandes magos, trazendo ouro para o rei, incenso para a divindade e mirra para o Filho do Homem, para a humanidade de Jesus. E aí, algo interessante acontece. Herodes queria matar o menino, porque nasceu o rei dos judeus, segundo a profecia, e agora tem que perseguir.
e ordenou o assassinato de toda criança abaixo de 2 anos de idade. E José, portador de mediunidade onírica, ou seja, a mediunidade dos sonhos, recebe um aviso de que ele deveria sair dali. Segunda vez, porque a primeira vez o anjo Gabriel lhe aparece em sonho, avisando que ele não poderia temer desposar Maria, porque o que estava sendo gerado ali era a obra do Espírito Santo, uma materialização de uma célula, de um ovo, de uma célula, porque a encarnação de Jesus foi algo especial. Nós sabemos hoje, pelo estudo da materialização ou das materializações, que é perfeitamente possível a materialização de uma célula. Então, Maria não entendia, mas com profunda humildade se colocou como serva do Senhor. Mas José entendia menos, era um pedreiro. Como é que ele podia entender que a sua noiva estava grávida sem ter coabitado, sem ter estado com qualquer homem? Isso não poderia entrar na sua cabeça. E depois, com humildade, aceitou a revelação da mediunidade onírica. Ou seja, o que seria da humanidade sem a mediunidade? O que seria de nós sem a mediunidade? Os anjos não apareceriam, as materializações não ocorreriam, os nossos entes queridos não poderiam dizer que a vida continua. Então, em todas as religiões, os fenômenos mediúnicos, as revelações mediúnicas ocorrem. E José saiu de Belém com Maria e o menino Jesus e foram morar no Egito. E que emoção morar no Egito! O Egito, terra dos faraós. O Egito, terra de Akenaton. Terra de Nefretite. Terra de Moisés. O Egito, terra da doutrina da imortalidade da alma, porque os egípcios acreditavam na vida futura. E Jesus deu seus primeiros passos, não foi em solo judaico, não foi em solo galileu, foi em solo egípcio. Morou numa comunidade judaica denominada Heliópolis. O grande mestre, o menino Jesus, orientado por seus pais, deu primeiros passos nas terras do Nilo. Provavelmente conheceu o rio Nilo, andou por aquelas regiões. A criança se extasiou diante da grandeza das águas daquele grande rio. E o Egito teve o privilégio de receber o Messias, de socorrer o Messias, de amparar o Messias, de acolher, de proteger da perseguição de um judeu que era Herodes. Então, nós devemos muito aos egípcios, ao Egito, terra das pirâmides, terra da sabedoria milenar, de uma arquitetura que até hoje desconhecemos, de uma medicina avançada, terra de Cleópatra, que influenciou Roma, terra de Alexandria, a maior biblioteca do mundo. Foi essa terra que abrigou, que protegeu, que cuidou dos anos mais difíceis da vida de Jesus. Depois que Herodes desencarna, José tem um novo sonho revelador de que ele poderia voltar. Agora o exílio tinha acabado. Interessante a história. Filho de Jacó, José do Egito, se protegeu, se exilou. A ligação entre o Egito e a Judéia, a ligação entre os judeus e os egípcios, que coisa interessante. Agora, a família volta, mas não volta para Belém, e não volta para Jerusalém.
A família volta para Nazaré. E agora a criança continua o seu processo de educação junto ao seu tio Zacarias, que era um sacerdote da turma de Abias, que o colegiado do Templo de Jerusalém era composto de vários sacerdotes que pertenciam a equipes, e os comandantes de equipes estavam ali para se revezarem diante do trabalho do templo que ocorria durante todo o dia e algumas vezes até a noite. Então José e Maria voltam e vão conviver, educando seu filho ilustre dentro da religião judaica, sob as orientações, provavelmente, do tio, que era Zacarias. E Jesus cresce em alegria. Aos 12 anos, como era a prática, a criança teria que ser levada ao templo de Jerusalém. E lá, a única notícia que temos de Jesus: o menino estava assombrando, estava espantando os sacerdotes diante de tanto conhecimento, diante de tanta capacidade por conhecer em detalhes as Escrituras Sagradas. Jesus sabia falar mais de 5 idiomas, era um poliglota, falava o hebraico, o aramaico, o grego, o latim. Jesus tinha facilidade, era uma criança, além de ser portadora de mediunidade de cura, de ser portadora de mediunidade de materializações, era uma criança culta, inteligentíssima e dotada de uma generosidade, de uma bondade, porque ele morava numa região, como todas as regiões da Galiléia e da Judéia, onde existiam pessoas doentes e necessitadas. Além de ajudar o seu pai, também ajudava as pessoas mais necessitadas das regiões. Mas era estudioso, era observador das Escrituras. E o tempo passou, os evangelhos se calam em relação como foi a adolescência, os primeiros anos de vida adulta. Mas é evidente que Jesus não deixou de ser o que sempre foi: amigo, generoso, bondoso e sábio. Agora Jesus se apresenta nas bodas de Caná, da Galileia. Caná, uma cidade da Galileia, cidade pequena, era a festa de casamento de algum conhecido seu, de alguma conhecida sua. Como era da Galileia, a sua mãe também ali se encontrava. Não se tem notícia se nessa época José ainda estava encarnado. Provavelmente não. José era bem mais velho do que Maria. E então, Maria diz ao seu filho que a festa estava numa situação que poderia gerar constrangimento aos convidados, porque faltou o vinho. E não existia um constrangimento maior do que numa festa judaica faltar o vinho. E Jesus ordena ou solicita, aliás, ele nunca ordenou nada, sempre solicitou, sempre pediu, ele nunca mandou fazer coisa alguma, sempre solicitava com muita educação. Solicitou então que se colocasse ali talhas de barro contendo água. E tocou nas 6 talhas, 6 vasos grandes de água, transformando a água em vinho. Por que Maria pediu isso a Jesus? Porque ela sabia dos poderes de Jesus. Não teria sido a primeira vez que ele fez isso. Maria não pediu para Jesus ir até ao mercado da esquina para comprar vinho, porque provavelmente não tinha mais vinho. Ela pediu para que ele fizesse uma coisa espetacular, para que ele pudesse operar um sinal para salvar a situação. Quando Maria chegou até ele, porque viram que não tinha onde mais arrumar vinho. E ele então começa a sua missão
valorizando o casamento, valorizando a família, mas valorizando e respeitando a hierarquia do chefe do banquete. Meus irmãos, qualquer um de nós, depois de transformarmos água em vinho, o que é que a gente faz? Distribua. Não é assim? Ele não fez isso. Ele solicitou que encaminhasse aquele líquido ao responsável pela festa. Ele não pediu: entregue ao noivo, leva para a noiva, mostra aos pais do noivo. Não, ou da noiva. Não. Leva para o chefe do banquete, para o chefe do cerimonial, para o responsável pela festa, porque somente ele terá a autoridade para dizer: distribua. Respeito à hierarquia. E se o chefe do cerimonial não autorizasse, o vinho ficaria ali, encalhado, sem ser usado. E o chefe do cerimonial pegou a taça e bebeu o vinho, e aí chamou a atenção. Mas eu não entendo o bom vinho servido por último, porque o bom vinho tem que ser servido primeiro. Não seguiram minhas orientações. Tal a qualidade do vinho. Provavelmente, Sr. Joaquim, foi o vinho mais delicioso que já existiu nesse planeta, para nunca mais. Nem nos vinhais da Itália. Então, o que é interessante, ele respeitou a hierarquia, respeitou a autoridade. Isso é humildade. Respeito à hierarquia. Princípio de humildade. Então Jesus, durante toda a sua vida, sempre pautou cada atitude dele, cada palavra dele, no fundamento maior, da maior das virtudes. A maior virtude não é a caridade, a maior virtude não é amor, a maior virtude não é fé, e nem a maior virtude são as obras. A maior virtude é a humildade, porque tudo isso sem humildade pode destruir. Mas se o indivíduo não tiver nada disso, e se ele tiver humildade, ele tem tudo. Mas se ele tiver tudo isso e não tiver humildade, ele perde tudo. Aquele que tem muito conhecimento, se não tiver humildade, ele perde. Ele não suporta a carga da vaidade do conhecimento. E foi por isso que Francisco de Assis se preocupou muito quando começaram a chegar os primeiros livros na biblioteca, porque ele queria que as pessoas aprendessem, conhecessem, mas tivessem humildade para suportar o conhecimento. É pelo orgulho que todas as virtudes podem se deteriorar, mas é pela humildade que tudo pode se engrandecer. Por onde a humildade passa, o amor se plenifica, as flores brotam, o perfume eclode. Então, Allan Kardec tem razão quando diz: vale muito mais pouca virtude com humildade do que muita virtude sem humildade. Mas Jesus prossegue, enaltecendo os humildes. No código divino do Sermão da Montanha, ele começa com a humildade. Ele não começa dizendo bem-aventurados mansos, nem bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles são o reino dos céus. Colocando a humildade como a rainha das virtudes, como cordão desse colorário, como cordão desse colar precioso de virtudes. E é esse o verdadeiro sentido do Natal. Essa foi a mensagem maior de Jesus.
E ele prosseguiu. Poderia ter escolhido sacerdotes, poderia ter escolhido José de Arimateia para ser seu discípulo, mas não. Preferiu pescadores e disse a Simão Pedro: segue-me, porque eu te farei pescador de homens, porque de peixes você já é. Todos eram jovens. João era o mais novo, tinha 16 anos. Filipe, 25, o mais velho era Pedro, que tinha 30. E o mais velho de todos era Jesus, que tinha mais de 33. Pelo estudo da cronologia, não se tem uma data exata de quando Jesus começou sua missão. Lucas fala em cerca de 30 anos, mas Jesus era o mais velho de todos. Mas ele se coloca com profunda humildade diante de todos. É evidente que ele teve muitos discípulos, mas esses 12 eram os mais próximos e chamados de apóstolos. Então, agora Jesus prossegue a sua caminhada. Com a mesma humildade, abraçou as crianças, porque criança não poderia abraçar profeta. Os homens de religião não poderiam estar com crianças. E ele enalteceu a humildade dizendo que se nós não nos tornássemos crianças, com coração de humildade, não poderíamos galgar o reino dos céus. Enalteceu a humildade de Madalena, a humildade daquela mulher que lavou-lhe os pés e enxugou com o cabelo, lavando com suas lágrimas. Enalteceu a humildade do centurião, que lhe pediu para curar o seu servo. E ele disse que nem mesmo em Israel encontrou um homem com tamanha fé. Enalteceu a humildade de tantos e tantos que chegavam até ele, solicitando a cura. Como o caso de uma mulher que solicitou a cura para sua filha, mas não era da Judeia. E ela disse: mas deixa que pelo menos as migalhas caiam na mesa para nutrir os cachorrinhos. E ele elevou todos aqueles que se humilhavam, que se colocavam na posição de humildade. E não considerou os orgulhosos, os presunçosos, aqueles que se consideravam superiores. Jesus, diante da cruz, enalteceu a humildade da sua mãe e de João, evangelista, o único apóstolo que ficou até o fim, ao seu lado. Mas também com a sua humildade, visitou os seguidores, os apóstolos de Emaús, os discípulos de Emaús, com humildade, quase disfarçando o seu poder, a sua luminosidade. Ele, o tempo inteiro, se preocupou em dar lições e de ser verdadeiramente humilde. Na última ceia do Senhor, quando todos ali se encontravam, e Jesus, percebendo que cada um queria disputar os melhores lugares, ele se vestiu como servo, como escravo, e começou a lavar os pés de cada apóstolo, dando a cada um a lição de humildade. Se queres ser o maior, que seja cada um o servo de todos, porque esse é o princípio de qualquer sucesso, de qualquer caminho de felicidade. É o princípio da felicidade no casamento, é o princípio da felicidade na vida profissional, na vida social, na vida religiosa, o princípio da humildade. Mas muitos perguntam: o que é ser humilde? Ser humilde é saber conhecer a si próprio, saber de suas limitações e também saber de suas virtudes. E ser humilde é ter a capacidade de descobrir a virtude que o outro tem e que nós não temos. Cada um de nós temos uma ou mais virtudes que nós também não temos, que o outro não tem. A humildade, ela enxerga virtude no outro, ela percebe também os defeitos do outro, mas é como a flor
que mesmo diante do Pantanal ela aromatiza, ela exala o seu perfume. Então, o verdadeiro sentido do Natal é a humildade que perdoa, é a humildade que espera, é a humildade que ama, é a humildade que persiste, é a humildade que não vê fracasso em nada, que em tudo vê uma lição de vitória. Mas é o orgulho, a presunção, a prepotência, a arrogância que nos faz perdedores, que nos faz na depressão, que nos coloca na depressão. Com a humildade nós nos curamos de todas as chagas, de todos os preconceitos, de todos os complexos, de todas as nostalgias, de todas as tristezas. A humildade é a certeza daquilo que o indivíduo é e do conhecimento que ele sabe que pode ter, mas para ajudar, e da virtude que ele pode carregar, mas para servir. E ele prosseguiu a sua caminhada. Jesus foi humilde até o fim. Até depois do fim, até depois da crucificação, ele continuou sendo humilde. Foi humilde na cruz, quando pediu ao Pai que perdoasse aquele grupo de pessoas que estavam equivocadas. Pilatos, aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Foi humilde com as crianças, com os jovens. Foi humilde com o mancebo rico, que queria ser seu discípulo, um rapaz virtuoso, mas que não tinha humildade para se desapegar das coisas materiais. Então, depois da crucificação, para nós, Jesus teria dado o maior exemplo de humildade. Ele, na praia, enquanto os seus discípulos pescavam e não sabiam que ele estava à margem do mar da Galileia, depois que João viu e Pedro foi a nado ao encontro de Jesus. E lá estava Jesus, já tinha feito uma fogueira e ele estava assando peixe. Irmãos, Jesus estava preparando o lanche, a janta, assando peixe, e certamente ainda trouxe alguns pães. Chegaram Pedro, Tiago e João, e aí ele começou a distribuir o pão e o peixe. Eu tenho uma teoria que eu acho que foi aí que surgiu o sanduíche. Colocou o peixe dentro do pão. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Um dia a gente fica sabendo, né, Sr. Joaquim? Vamos ficar sabendo dessa história direito. Mas ele serviu o pão e o peixe. Pouca gente conhece essa passagem narrada por João. Mas aí depois ele continua. Aí todo mundo vai lembrar. Ao dar o pão e o peixe, começou a se preocupar com o colegiado, com a união. Jesus sabia que cada apóstolo dele tinha um temperamento muito forte. E ele então diz a Pedro, que era o mais velho: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. É semelhante a uma mãe ou um pai que chega para o irmão e fala assim: meu filho, você me ama? Amo. Então cuida dos teus irmãos. Cuida dos teus irmãos. Aí já é demais. Então não me ama. Simão Bar-Jonas, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Segunda vez. E na terceira vez, Pedro já ficou até desconfiado se ele amava mesmo ou não. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Porque Pedro amava mesmo. Amava até doer. Apacenta minhas ovelhas. Mas primeiro deu o pão e o peixe. E depois passou os ensinamentos. Diante de Tomé, que não acreditava que ele pudesse surgir depois da cruz. Tomé, pode tocar minhas chagas? Tomé não as tocou. Jesus se comportou com profunda humildade. Depois que saiu do sepulcro, a quem ele aparece primeiro? A uma mulher, Maria Madalena.
que foi levar notícia para os apóstolos, ninguém acreditou nela. Jesus escolheu essa mulher para dizer que voltou, e todos então foram até o sepulcro e lá constataram que o corpo não se encontrava mais lá. Ali, o tempo inteiro ele estava exercendo a humildade, se comportando. E no Sermão da Montanha, ele fala de exercícios de humildade. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém manda lavar os pratos, lava também a cozinha. Se mandou limpar o vaso, lava tudo. Exercício de humildade. Deixe que o outro vá à frente, depois você vai. Não ocupe as primeiras cadeiras. Jesus foi o iniciador da etiqueta. Se você vai para uma festa, não fique nas primeiras cadeiras. Ensinou até o ser humano a se comportar com dignidade. Porque senão o dono da festa vai dizer, fica lá atrás, porque vai chegar o governador, o prefeito, vai chegar aqui autoridades maiores do que você. Ensinando o beabá da humildade. Não tome as primeiras cadeiras. Então, o que é o Natal? O Natal é a lembrança do amor? Não. O Natal é a lembrança da fé? Não. O Natal é a lembrança da humildade de Jesus. Para que tenhamos sucesso, êxito em qualquer atividade da vida, o mandamento primeiro é a humildade. Na Universidade de Mackenzie, em São Paulo, uma professora nossa, que depois foi reitora da universidade, nos contou que os empresários, quando vão fazer seleção para ocupar os quadros das indústrias, das empresas, eles geralmente escrevem solicitando os melhores, os que foram aprovados com as melhores notas. Mas de uns anos para cá, o texto mudou. Não queremos mais os primeiros da turma. Não queremos mais os que tiravam só 9 e 10. E a professora quis saber o porquê. E o empresário disse, porque esses não são fáceis. São orgulhosos demais. Não cooperam. Não sabem trabalhar em grupo. Não sabem trabalhar em equipe. Eu quero os que passaram na média. São mais humildes. Os empresários hoje estão querendo gente que tenha mais humildade do que competência. Porque quem tem humildade vai ser competente. Mas quem tem competência e não tem humildade, pode até perder tudo que fez. Então, nós estamos evoluindo para entender o verdadeiro sentido do Natal. O que é que mais causa divórcio no casamento? Orgulho. Não é o adultério, é o orgulho. O que é que mais divide? O orgulho, ou seja, a ausência de humildade. Como é que uma pessoa pode perdoar 70 vezes, 7 vezes? Quem dá conta de um exercício desse? É quem é humilde. Ainda diz, eu mereço. A humildade é realmente o princípio de toda sabedoria. O princípio da sabedoria não é o temor a Deus, é o temor ao orgulho, porque é por ele que tudo nasce. O orgulho que vem do egoísmo, a humildade é serena, a humildade aquece, a humildade acolhe, protege, a humildade nos dá sustentação e equilíbrio, nos dá forças diante das nossas limitações. Dessa maneira, meus irmãos, nós vamos entendendo aos poucos o que esse grande mestre do universo, o que ele nos trouxe nessa capacidade de saber, de conhecer a natureza humana e a nossa natureza espiritual. E é por essa razão que foram os animais, depois os pastores dos animais, e depois na comunidade singela de Heliópolis, e é por essa razão
que ele escolheu os mais simples, que ele teve uma vida simples, que ele teve uma história simples e morreu como condenado. Não era respeitado, mas por onde a verdadeira humildade passa, o amor se estabelece. Muita paz a todos e que nós cada vez mais aprendamos com Jesus o verdadeiro sentido do Natal.